Estamos aqui com a presidente do Condica, que é a nossa amiga Edna, e a secretária do Condica, que é a Maria José. Temos também a nossa amiga Thalita, que ela é o quê? Do CREAS, coordenadora do CREAS, e tem também a doutora Daiane, que também atua como profissional na sua área no CREAS. Mas vamos inicialmente conversar aqui com o pessoal do Condica. Nós sabemos, né, e não é novidade para ninguém, que todos os anos a gente vive aí uma expectativa grande, não é, com relação a esse evento, porque verdadeiramente, culturalmente, ele está na nossa história como sendo um dos maiores eventos, um evento que envolve o maior número de pessoas e pessoas que são atraídas pelos mais diversos segmentos, né, de atrações, de atrativos, né, e a bebida muito presente, não é? A bebida muito presente, né? Algumas brincadeiras não são adequadas, vamos dizer assim, não são aconselháveis, né, para algumas faixas etárias, né, de pessoas que participam, e nós vamos ouvir as pessoas que estarão envolvidas, né, em dar o melhor na qualidade de serviço a essa comunidade que, né, a gente tem que reconhecer que irão participar deste evento. Boa tarde, Maria José, secretária do Condica. De que modo vocês estão se organizando ou preparados para enfrentar este evento? Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos os itanguenses. Nós do Condica, né, estamos aqui hoje para trazer... Vamos de novo, Maria José. Isso aí você viu de ensaio, viu? É bom porque você já entra no outro desinibida, não é? Muito bem. Foi só um ensaio, agora vai valendo. Nesse microfone aí, que espero que esteja funcionando. Maria José, eu vou repetir a pergunta: de que forma vocês estão organizados, preparados, né? Ou programados para enfrentar este grande evento que vai acontecer aqui, não só em Lagoa de Itaenga, mas em todo o estado. Mas de modo especial, a atuação de vocês será aqui no município. Boa tarde, Moisés. Boa tarde. Ainda é ensaio, Júlio? Ainda é ensaio. Vamos ver aí se o microfone dela funciona. Fale agora, Maria José. Ainda ela está dando boa tarde. Eu estou ouvindo porque estou aqui, tá. Não, ele falou em carnaval, pensa no desmantelo. É gente de cabeça para baixo, é homem que parece mulher. Olha aí, tá vendo? Eu tomei um susto agora. Entendeu? Mas vai, Júlio, conserte aí. Muito bem, muito bem. Agora vai? Vamos lá? Boa tarde. Boa tarde agora. Sim, depois de 2 ensaios, Maria José, como é que anda a programação de vocês do Condica para participar de forma efetiva, não é? Criando principalmente a consciência, né? Do que é devido, do que é direito e do que é também dever da pessoa se comportar dentro da sua faixa etária neste evento de tão grande, né? De tão grande participação popular que é o Carnaval. Justamente. Então, Moisés, boa tarde a Moisés e a todos os itanguenses. Nós estamos aqui hoje com o objetivo, né, de trazer esclarecimento e orientação para a população itaenguense sobre crianças e adolescentes, né, que não podem estar ingerindo bebidas alcoólicas. Então, nós do Condica, juntamente com o Conselho Tutelar e o CREAS, estamos em uma ação essa semana, no dia de hoje. Pela parte da manhã já fomos na escola Cândida. Agora à tarde também temos mais 2 escolas para ir, para estar fazendo uma palestra, levando as crianças e os adolescentes sobre essa temática da bebida alcoólica, que infelizmente nós sabemos que tem famílias que eles vivem em meio que tem bebidas alcoólicas, e vamos estar orientando, estamos aqui com esse objetivo, de estar trazendo essa orientação sobre a questão da bebida alcoólica, que criança e adolescente não pode estar ingerindo. Por quê? Nós somos um órgão fiscalizador e somos um órgão que está orientando, trabalhamos com a política da criança e do adolescente e estamos aqui orientando, trazendo para a população o conhecimento para que eles possam estar sendo esclarecidos. Não só criança e adolescente, mas também quem vende bebidas alcoólicas, né, os bares, quem vende bebidas alcoólicas, eles podem também receber uma penalidade se vender bebidas para criança ou adolescente, ou até mesmo algum adulto dá para essa criança ou adolescente, eles podem ser penalizados dessa forma perante, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos a lei, temos um artigo que fala sobre isso, essa proibição, e nós como órgão, né, como fiscalizador, né, da política da criança e adolescente, estamos aqui com esse papel, está trazendo orientação, trazendo realmente para a população itaenguense.
Agora, eu não estou fazendo, não é nenhuma repreensão, apenas uma observação aqui, estamos no trabalho de conscientização das pessoas. Nós percebemos que todos os anos a gente continua batendo, vamos bater, não vamos desistir não, vamos continuar batendo na mesma tecla, mas eu vejo que a tecla ela começa a ficar desafinada ao longo do tempo, porque a gente se baseia muito na questão do consumo de droga, mas a droga, o álcool, né? Me parece que o foco seria o álcool. E vocês sabem, me conhecem, né, que historicamente eu sou conhecido aqui no município, envolvido nessas grandes festas, e a gente percebe que não é apenas a criança ela não está exposta apenas ao álcool. Ela está exposta também a cenas de prostituição, que hoje acontece até de forma pública, né? A criança também ela está vencendo ao longo do tempo, exposta ao cigarro. Quantas vezes eu vi criancinha de 3, 4, 5, 8 anos, quem sabe? Até um adulto joga uma ponta de cigarro e ela vai lá inocentemente pega aquilo ali, já sai, né, fumando. E de que forma? Eu sei que não tem um conselheiro tutelar, né? Não vai ter uma secretária do CONDICA, uma presidente do CONDICA, né? Um policial, uma psicóloga, né? Um assistente social acompanhando cada criança. E como é que a gente vai fazer para dar o máximo e poder combater isso? Então, Moisés, é justamente isso. É denunciando. Quem vê, né? Vê situações como essas, tem que denunciar. Como eu faço para denunciar? Tem um Disque 100, mas também você pode procurar o Conselho Tutelar, pode procurar o CONDICA, pode procurar as meninas a Polícia Militar, principalmente, o CRES também, né, para estar denunciando. E através dessa denúncia a gente pode chegar até as pessoas, né, que são envolvidas nessa situação. Sabemos que é uma festividade de grande porte, no mundo inteiro vivenciando, a nossa cidade principalmente também está vivenciando isso, mas nós temos que estar fazendo o quê? Realmente orientando e trazendo meios, né, ferramentas para as pessoas possam realmente estar denunciando, porque a gente não pode se omitir de maneira alguma. Saber que criança e adolescente, a prioridade delas é brincar, estudar, mas saber ter essa consciência. Os pais, parentes, amigos, ter essa consciência. Criança e adolescente não pode estar ingerindo bebida alcoólica. Nós temos... Você voltou a falar, não pode estar ingerindo não só bebidas alcoólicas, né? Drogas também, qualquer tipo de drogas, né? Muito bem. Agora vamos à questão de que eu estou na festa, já vai aí mais de 10 da noite, porque na minha época, né, e não faz muito tempo, as pessoas tomavam banho, se organizavam, botavam um perfumezinho, mesmo o MF, meio de feira, né? Mas saía de casa às 8 horas, 7h40, né, para chegar cedo da festa. Hoje não. Hoje o pessoal está se arrumando para sair de casa de meia-noite, 1h da manhã. E é justamente nessa hora que nós observamos que algumas mães levam suas crianças junto com elas. Elas vão não só para a festa, mas levam também as crianças e lá depois dela pitar alguma coisa e as crianças ficam ali jogadas. Qual é a penalidade para esse tipo de atitude da mãe? De que forma ela vai ser repreendida, né? Nós sabemos que o Conselho Tutelar atua diretamente nisso aí, não é? E sabemos que respaldado por algumas autoridades, né? Ministério Público, né? Polícia que faz o policiamento ostensivo, né? Ou preventivo, como a gente usa, que é a própria Polícia Militar. E de que forma, Inha Pereira, conselheiro tutelar, essa mãe vai ser abordada, esse pai, esse parente que vai estar acompanhando essa criança? Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde a todos os ouvintes da Itengue FM. Nessa questão, quando uma mãe sai para alguma aventura e deixa a criança a mercê na rua, ela é processada, na verdade. Na lei diz que é abandono de incapaz. Então, abandono de incapaz é crime. Crime é cadeia. Então, o Conselho Tutelar, se for notificado ou através de denúncia, se o Conselho Tutelar for notificado através de denúncia que uma criança foi abandonada por tal mãe ou tal pai ou responsável, então o Conselho Tutelar irá pegar aquela criança, irá encaminhar para a delegacia e a Polícia Militar ou a Polícia Civil que irá fazer todos os procedimentos a respeito desse crime. Certo, foi esclarecedor, né, a sua colocação. Agora eu estou falando, não é daquela criança que está jogada, que está abandonada, não é? Isso. Ela está ali em situação de abandono, é verdade, porque ela está sendo acompanhada por um parente irresponsável, né? Eu estou falando da criança que está ali junto da mãe, a mãe está bebendo e a criança está junto, e está sentada no colo, e está na mesa do bar, e como é que vai ser essa intervenção? Então, essa intervenção dá-se-á através da equipe que temos no nosso município, através do CRAS, CREAS, que tem uma equipe especializada com assistente social, com psicólogo, com advogado, para trabalhar junto com a família.
Certo. Orientar a mãe, orientar o pai, que ali não é ambiente de uma criança ficar, frequentar o ambiente. Então, essa parte já entra a equipe do CRAS ou do CREAS, que temos instalado no nosso município, o CREAS, e o CRAS está funcionando desde 2017 e está funcionando desde já. Eu parabenizo, não falando em questão de politicagem, longe de mim, mas em 2015 a gente se deparou com uma equipe do CREAS e uma equipe do CRAS, onde a gente fazia algumas demandas para o CRAS ou o CREAS, e eles se recusavam a ir porque era numa determinada localidade e que eles diziam que tinham medo de ir. Então eu acredito que um profissional, quando ele é profissional, ele tem que trabalhar, seja ele a localidade, o local, o setor, o bairro, dessa certo. forma. Nesse momento que a família for abordada ali, participando desse evento, onde tem drogas, onde tem também prostituição, né? A prostituição, não vou dizer nem o ato libidinoso em si, mas nós percebemos claramente, né? A gente pode definir claramente se o ambiente é de acordo com uma criança estar presente ou não, né? Independente também do segmento religioso que eu hoje tenho, né? A gente tem nosso conceito, né? Do que é prostituição e do que não é. Mas a criança está ali acompanhada, né? Se sentindo até, quem sabe, na sua inocência, protegida, e no entanto ela está sendo exposta para aquele momento. E a mãe ou aquele que está acompanhando a criança, ele é naquele momento recomendado a se retirar daquele local, e se houver a negativa dele, se ele insistir, resistir a não sair daquele ambiente. Isso, Moisés, é aí que é o dever da Polícia Militar. É bom lembrar que Conselho Tutelar, nós que fazemos Conselho Tutelar, não temos poder de polícia. A gente pode orientar, a gente pode conversar, conscientizar é a palavra correta, é o que estamos fazendo nas escolas, nos bares, com profetagem, esse trabalho de conscientização. Tendo em vista que o não cumprimento da lei federal, que diz o artigo 81 e 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, se for realmente constatado que houve esse crime, então é a polícia que tem que fazer o papel dela, que é aplicar as medidas cabíveis dentro da lei. Se também não houver a denúncia, o Conselho Tutelar ou qualquer órgão não irá saber. Então é necessário que a sociedade, vendo essa violação de direito, façam as denúncias para que as medidas sejam tomadas. E sobre a questão, eu estava ouvindo sobre a questão das drogas, que você falou, que o tema da gente era bebidas alcoólicas, mas também tem as drogas. Como eu posso dizer, o PJ, o Poder Judiciário, ele pode penalizar um ambiente que teve alvará de licença pela Prefeitura, pelo Estado ou qualquer que seja, para funcionamento. Então, o município, o Poder Judiciário e o Ministério Público, ele pode penalizar o dono daquele ambiente. A questão das drogas, eu acredito que através da polícia que pode ser feita alguma coisa. Tá entendendo? Mas sobre essa questão de bares, bebidas e drogas, há esse grande impasse devido a isso. Porque bocas de fumo, polícia, ação, polícia conjunta, polícia civil com polícia militar. Já a questão dos bares, a gente está com esse trabalho de conscientização para orientar os donos de bares que perante a lei, proibido a comercialização. Você está em que estágio do seu mandato como conselheiro tutelar? Estou no segundo mandato. No segundo. Então já passou por alguma experiência, deu várias experiências, né? Isso. E qual é a que você reputou assim como a mais complicada, a mais complexa de se resolver naquele momento? Porque nós não estamos falando da questão burocrática, não, né? Nós estamos aqui falando para um público que vai entender se eu disser que, olha, a coisa é lúdica, aí a mulher vai dizer, eu vou comprar isso para botar na panela, né? Para saber se isso é gostoso, né? Eu não estou falando aqui de forma bem clara, prática, né? Para que a gente possa alcançar verdadeiramente, atingir o nosso objetivo, que é conscientizar as pessoas. Qual foi a situação mais complicada? O que é mais complexo de se resolver naquele momento da festa? A gente trabalhava, enquanto Conselho Tutelar, a gente trabalhava de plantão não, numa tenda em todas as festas, onde muitos adolescentes faziam uso de drogas, conhecido popularmente por loló, essas coisas, que ficavam cheirando nas festas, e o GAT, quando apreendia os adolescentes, na maioria das vezes com o uso excessivo de força, melhor se dizer. E muitas mães, às vezes, o Conselho Tutelar não está vendo isso. Aí, certa vez eu disse à mãe, se seu filho estivesse numa igreja rezando ou estudando, ele jamais seria vítima de um policial.
Então, se ele foi agredido, porque ele algo errado ele fez. Não é isso? Então, para explicar para uma mãe que realmente a polícia não deveria ter feito esse uso excessivo de força, mas, portanto, foi feito porque ele estava fazendo uso de droga em uma via pública, é complicado desmistificar essa questão com pai e mãe. E também orientar os donos de bares, conscientizar que é proibido, a lei proíbe, mas eles alegam, e eu vou vender a quem? Aí eles preferem vender a um menor, correr um risco, a um adolescente, correr um risco de ir preso ou pagar uma multa, porque existe também uma multa para estar comercializando. Certo. Edna, que história o Condica pode contar? Edna, lidando com esse pessoal, podemos dizer que temos construído consciência ao longo do tempo, através do Condica, através dos organismos, Condica, Conselho Tutelar, a nossa amiga Driele, né, que é assistente social também do CREAS, daqui a pouco ela vai trazer também a sua visão, né, como assistente social. Ela já disse que não, mas aqui entrou, falou. Pois não, Edna? Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos os ouvintes itanguenses. Estou um pouco meio rouca, mas dá para entender. Não estamos contratando no momento locutora, né, Júlia? Então ela pode ficar despreocupada. Veja só, o Condica, a gente está na parte de ações, né, onde a gente faz a parceria com o CREAS, o Conselho Tutelar, com o município, para estar dando a conscientização, como a secretária Maria José falou, para a gente estar, assim, avisando aos donos dos bares, para ele não ser penalizado, para não ter nenhum problema futuramente. E é isso a parte do Conselho. A gente está lá sempre na ativa, para a gente sempre ser parceiro. Entendeu? Muita gente vê o Condica com um olhar diferente, mas a gente está ali sempre para estar juntando, conquistando e incentivando. Dando suporte. Dando suporte necessário, né? Nas ações, porque o Conselho tem a parte dele, o CREAS também tem a parte dele e a gente tem a nossa parte. Então a gente está na parte das ações, que é buscar melhoria para a criança atender sempre essa meta. Muito bem, vamos aqui com o pessoal do CREAS. Como é o nome da irmã aqui, que eu sempre esqueço? A irmã Thalita. A irmã Thalita, ela é desenrolada, viu? Vamos fazer um teste com ela agora, viu, Júlio? Prepara a caneta aí para preencher a ficha dela e contratar para a locutora, para ela apresentar esse programa aqui na área social. Irmã Thalita é minha irmã em Cristo, né? E é a profissional assistente social do CREAS, não é? Não. Sou assistente social de formação, mas no momento estou como coordenadora do CREAS. Coordenadora. É mais pesado ainda, né, Júlio? É mais pesado ainda, porque quem coordena é quem vai dizer, olha, é por aqui, né? A gente sente que por aqui funciona. E qual é a experiência que vocês têm para dizer de forma prática, olha, há resultado nessa conscientização que estamos realizando, não é? Envolvendo o CREAS, Condica e Conselho Tutelar? Bem, Moisés, é uma ação que a gente começou a semana passada a pensar nessas ações. A princípio, a gente pensava em fazer também nas escolas municipais, mas como não começou o início das aulas nesse ano letivo, aí a gente foi para as escolas municipais. É uma parceria do CREAS, Condica e Conselho Tutelar, e a gente está fazendo essas ações nas escolas para conscientizar as crianças e adolescentes a proibição do uso de álcool, porque álcool é crime para menores de 18 anos. Para não estarmos, né, carregando água num balaio, que vai demorar a encher a jarra, né? Carregar água num balaio, né? O trabalho de vocês é louvável, né? Infelizmente, nós tivemos aí essa alteração de calendário para a volta às aulas na rede municipal de ensino, aí uma compreensão ou um acordo, vamos dizer assim, entre 16 municípios da região, né? Da zona da Mata Norte e Lagoa de Itaenga fazendo parte ali, alistada no Comanas, né? Também aderiu aí esse calendário para a volta às aulas de 26, e vocês estão fazendo um trabalho que é louvável. Agora, eu acredito que esse público que está sendo procurado hoje, né? Recebendo a oportuna atuação de vocês, ele não vai verdadeiramente estar, não é? Vamos dizer assim, passando por esse processo que nós estamos aqui discutindo, porque é um outro público, né? Nós sabemos que o público das escolas particular é um público diferente, né? Daquele público que verdadeiramente nós encontramos, né? Em maior vulnerabilidade, né? As pessoas que participam mais do carnaval povão, do meio de rua, nos blocos, né? Assistindo o desfile das agremiações, é um outro público, né? Até a questão da formação, vamos dizer assim,
dos pais, dos parentes, dos acompanhantes dessas crianças, é uma outra formação, é um outro nível, né? E vocês pretendem, mesmo passando esse período, né, que vocês estão aí com essa força-tarefa, vamos dizer assim, ir nas escolas da rede municipal para continuar malhando nesse ferro frio? Sim, Moisés, nós vamos continuar essas ações e o que você falou, eu ainda discordo com você. Sim, fica à vontade, é bom isso. Porque o álcool... É o contraditório. Álcool é uma droga ilícita, é proibida para menores de 18 anos. Então, esse público também das escolas privadas, menores de 18 anos, também frequenta essas festas locais, porque é uma cultura brasileira. Sim. Então, o álcool também, culturalmente, não é considerado uma droga, mas pela lei, o álcool é sim uma droga. Certo, eu entendi o seu contraditório e até gostei, viu? Gostei mesmo. Agora, o que eu quero dizer, né, é que se você, né, fizer uma pesquisa, né, com esse público hoje que é atendido nas escolas da rede particular de ensino aqui, e você fizer uma pesquisa com pessoas lá na festa, dificilmente você vai encontrar um número significativo. É isso que eu estou querendo dizer. E aquele público, e o público que é hoje atendido na rede particular de ensino, né, é facilmente identificado como pessoas que são têm uma orientação social ou familiar melhor. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quanto mais vezes você for... vamos fazer aqui uma avaliação para ver se eu vou conseguir ser entendido. Não é possível. Não é possível que eu não seja entendido hoje. Você vai precisar de fazer 10 visitas. Em cada uma visita que você fizer a uma escola da rede particular, você precisará, para essa conscientização, fazer 10 visitas a uma escola da rede municipal de ensino, ok? Não é pelo nível social que eu estou falando, é pela conscientização familiar que se tem, não é? Eu fui criado num contexto social que quando o pai olhava para mim, eu já sabia o que era que ele queria. Eu já sabia, né? E hoje o mundo não é mais esse, né? Então hoje nós vemos que há um nível, né, de conscientização familiar, né, para um público e há para outro, né? Tem menina aí que não chama mais o pai nem de coroa, né? Nem chama mais de velho, né? Não chama mais de nada, né? Porque já não tem pai, ele já não tem mais a consciência de família, de mamãe, de papai, de titio, né? Ele perdeu essa consciência. E esse público, ele é mais facilmente encontrado nessa rede, viu? É isso? É isso também. Muito bem. A senhora fica aqui balançando a cabeça dizendo que é não, porque aqui não é televisão. Muito bem. Vamos trazer aqui a doutora Daiane Figueiredo, né? Que é psicóloga, né? Psicóloga de formação e está atuando no CREAS nessa área. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos os ouvintes da Itaenga FM. Estou, esse ano, atuando como psicóloga do CREAS. Certo. A senhora entendeu, doutora, essa minha colocação? É um ponto de vista, né? A colocação. É o seu ponto de vista. Sim. Também entendi do lado da Thalita. E também, assim... escolhemos as escolas, assim, enquanto Condica, enquanto Conselho Tutelar, enquanto CREAS, escolhemos as escolas particulares nesse momento para fazer essas ações, porque a gente vê um contexto familiar como um todo. Mas também fizemos, no ano anterior, ações nas escolas da rede municipal e da rede estadual do município, onde as escolas particulares não tiveram um momento. Então, assim, cada momento, a gente faz ações para atingir, gostaríamos muito de atingir toda a população itaenguense, todas as redes das escolas municipais, particulares e estadual. Mas, infelizmente, o nosso tempo tem que ser privado. Então, assim, cada momento, uma ação, a gente está divulgando sempre em alguns órgãos, também PSF e tantos outros órgãos também do município. Pronto. Então, já que a senhora falou dessa tão abrangente atuação, né, do CREAS, dos órgãos envolvidos, nós podemos dizer que já temos resultado prático para comemorar? Temos sim, Moisés. Temos resultados, assim, no ano anterior, no ano de 2017, fizemos um grande trabalho, abrangemos todas as escolas municipais da zona urbana e da estadual, com uma temática diferente dessa temática que estamos trazendo hoje, e também outras temáticas que estamos trazendo no município. Doutora Daiane, nós sabemos que quando uma criança, né, está passando por algum problema, e o pessoal lembra logo de forma prática assim, Conselho Tutelar.
esse menino tá me comendo a paciência, não, ele já comeu tudo, não tem mais nem o tacho sujo. Esse menino já esgotou. Mas se eu der um cascudo nele, aí o conselho tutelar, né? O pessoal tem sempre a marca do conselho tutelar, conselho tutelar, conselho tutelar, né? E de que forma trabalhar essas cabeças para saber que a criança tem direitos, tem deveres e tudo dentro do seu limite? Como é que isso tem sido trabalhado pelo CREAS? A conversa é a melhor forma, né? Porque assim, dá um cascudo aqui, amanhã pode ser um cascudo na cabeça, um cascudo nas costas, e assim, gera violência, uma violência maior. Então, assim, tem outro lado que, fora da violência, pode ser conversado com a criança e com o adolescente, que principalmente a conversa, o diálogo dos pais, principalmente a família, em questão, voltando para a questão do álcool e de outras drogas. Porque, assim, criança e adolescente tá numa fase de descoberta, então se um amigo ou algum conhecido oferece uma bebida, algum tipo de álcool, algum tipo de droga, pode querer usar para experimentar, descobrir. E assim, se o pai, se a família, que aquela criança, adolescente está inserido, só reclamar, será que vai resolver? Não vai resolver. Então assim, a forma do diálogo é sempre a melhor opção. Certo. E na atuação, de forma prática, lá no momento, não é? Essa atuação de CONDICA, Conselho Tutelar, CREAS, não vão se conflitarem? Vocês não vão bater de frente um com o outro? Não Sim. vai haver desentendimento de atuação a essa área? Não, mas por que você? Não, por que o CONDICA? Por que não o Conselho? Por que não o CREAS? Não é? Onde é que vai o limite da atuação de vocês, né? Da polícia. Olha, eu chamei o conselheiro aqui, né? O nosso amigo Inha Pereira, e ele já entrou aqui dizendo que um momento difícil, que ele somou de experiência na sua atuação, é aquele momento em que a polícia, de forma truculenta, aborda um jovem, né? Ou um adolescente. Parece até romântico, né? Não é verdade? Ah, mas a polícia veio com truculência e abordou esse adolescente, né? Porque ele é adolescente e tal, e como é que ficam essas questões, né? Trabalhamos de uma forma intersetorial, CONDICA, Conselho Tutelar e o CREAS. Somos parceiros, somos uma equipe que trabalhamos unidas. Então, não tem isso. É trabalho do Conselho Tutelar e o CREAS não fazer parte. Então, é ação do CONDICA e só o CONDICA fazer parte. Porque se o trabalho... se a equipe trabalhar só, o trabalho não vai ser satisfeito, então satisfatório. Então, procuramos sempre trabalhar em essa harmonia e nessa parceria. Certo. Nós sabemos... Diga aí, você quer acrescentar alguma coisa? O trabalho em rede. Trabalhar em rede? Ah, trabalhar em rede é bom demais. Só se balançando? É isso? Não. Não, né? Mas não é verdade, porque nós falamos com a Maria José, falamos com a presidente do CONDICA, o pessoal do CONDICA diz, olha, a nossa preocupação é que os jovens não sejam envolvidos, né, em drogas e tal, em alcoolismo e tal, que as crianças não sejam expostas, né, a esse tipo de coisa ilícita, né? Aí vem o CONDICA, vem o Conselho Tutelar, olha, nós estamos para manter a disciplina, né? Para não permitir que o jovem seja aliciado, né? A servir de aviãozinho para algumas coisas, isso funciona também, não é? Para que ele não seja também um canal de bebida, né? Olha, o Inha colocou aqui com a sua experiência de conselheiro tutelar que o comerciante, quando ele é abordado para receber esclarecimento, né? Da sua atuação dentro da legalidade, né? Respeitando os direitos da criança e os deveres dele como comerciante, né? Como cidadão, aí ele diz, não, mas eu vou vender a quem? Esse trabalho é também feito pelo CREAS com os comerciantes, doutora? Também trabalhamos em parceria com os comerciantes, divulgando essas ações e também conscientizando essas ações aos comerciantes. E como é que eles já têm recebido isso? Até o momento, Moisés, muito bem. Porque eu ia... Assim, enquanto CREAS, fizemos uma ação em parceria ao Conselho e ao CONDICA no ano passado, no mês de setembro, na corrida de Jiricos. Então, assim, naquela parte ali, naquele dia, nenhum comerciante disse, não quero isso aqui no meu comércio, não quero essa foto, o cartaz dizendo que não pode ser feito. Então, assim... Até o momento... porque eu acho que não é só a questão de você receber, né, o cartaz ou receber a orientação. Claro que tem pessoas que eu entendo que são pessoas educadas, né,
compassivas, né? Querem estar dentro do contexto da boa convivência e tal, mas quando se dá as costas, ele vai, né, entrar por um ouvido e saiu pelo outro, como me diziam quando eu era criança, que já faz algum tempo, né? Tem pessoas que o Inha está falando aqui da sua experiência, que quando se dá as costas ele vai lá e retira o cartaz, né? Como se alguém estivesse impedindo ele de ter algum lucro, né? E na verdade não é apenas defendendo direitos, né? Ele tem o direito dele, né? De vender a bebida dele, né? E fazer o seu comércio lá. Agora ele também tem o dever de cumprir normas, né? Regras, né? Respeitar organismos, né, que estão atuando, porque nós temos aqui quantos profissionais aqui? Estou contando aqui 2 do Condica, 3 conselheiros, 2 conselheiros, né? 3 conselheiros, né? 2 pessoas do Condica, 2 do CREAS, né? 3 do CREAS, né? Então, toda uma equipe aqui, né? Um pessoal muito bonito entre Eliseu, o Júlio não, o Júlio é feio, né? É um pessoal bonito entre Eliseu, né? E a gente não está aqui para jogar, né? Tá aqui jogando conversa. Nós estamos aqui fazendo um trabalho sério, né? E torcendo, mas torcendo muito, para que as coisas funcionem dentro do que é direito e legal, não é? Direito e legal, não é? E é uma lei, né? O Inha está colocando aqui, e é muito oportuno que ele coloque, que é uma lei federal, não é? A lei estadual também, ela é baseada nisso, porque há uma hierarquia, e a lei municipal também, né? Tanto é que há o conselheiro tutelar do município de Lagoa de Itaenga, né? Há o Condica, que atua aqui em Lagoa de Itaenga, e há o CREAS, que atua aqui em Lagoa de Itaenga. E todo esse pessoal, eles trabalham não para justificar salário. Eu quero entender, né? Subentendo que são pessoas que não estão justificando o que ganham, não. Eles têm também uma missão a cumprir, né? Eu falei aqui com a doutora Daiane, ainda estamos com ela aqui na oportunidade de consultá-la, que ela não está apenas justificando que é prestadora de serviço no CREAS, não. Eu cobrei dela. Existe resultado prático disso, né? E ela está dizendo que existe. Então ela não está dizendo para Moisés, ela está dizendo para uma comunidade, né? De quem nós somos subordinados. Hoje de manhã eu recebi aqui uma ligação, não é nem oportuno eu comentar, mas eu vou comentar. Recebi uma ligação aqui do nosso ouvinte José, lá da Vila Boa Esperança, que ele disse que chega num lugar para ser atendido é de 7. Olha, se eu vou para um serviço público para ser atendido de 7, se eu chegar, eu como funcionário, chegar de 7 horas, eu estou o quê? Responda aí, Júlio. Atrasado, rapaz. Deu um grito aí, atrasado, tô atrasado. Por quê? Porque eu sou funcionário, o patrão é o povo. Então, se eu é para pegar de 7, eu tenho que chegar de 10 para as 7, 5 para as 7, né? Porque quem vai necessitar daquele atendimento, ele vai sair de casa de 6h30, vai ter que acordar de 5, às vezes até de 4 horas, dependendo da distância da casa dele para aquele setor. Então, tem que haver um entendimento. E nós estamos falando aqui, não é, para pessoas que têm que criar essa consciência do que é direito, o que é dever, não é? Normas que a gente tem que cumprir. Ah, mas eu não cumpro tudo. Moisés é o cidadão perfeito, estou muito longe disso, não é? Mas façamos cada um a nossa parte, não é? O comerciante, eu conheço aqui algumas pessoas que são verdadeiramente pessoas boas da gente levar um assunto desse, né? Eles vão entender, não troca de estação, não desliga o rádio, tá aí acompanhando, quando me encontrar vai comentar, mas tem gente que já desligou o rádio, já trocou de estação, queria esse assunto aí, não, vai me dar prejuízo. Esse negócio de deixar de vender bebida a quem tem 14, 15, 13, 16 anos, não é? No entanto, se chegar uma punição, ele vai dizer, mas ninguém me avisou. É o santinho, né? É o bobinho da história. Doutora Daiane, não podemos perder a esperança, né? Não podemos, Moisés. E também, assim, vale ressaltar que essa campanha, essa ação que estamos fazendo não será só voltada apenas para o carnaval. E assim, é uma ação contínua, que os comerciantes têm essa conscientização de não vender bebida alcoólica a menores de 18 anos. A gente sabe que, infelizmente, não é assim nessa tecla. Tem crianças e adolescentes que compram até para questão de seus familiares ou até para consumir. Então, assim, voltando para a tecla dos danos, existem danos que podem ser causados através não só da bebida, como qualquer tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, que assim, pode ser um dano imediato, ou como esse dano pode ser juntar por um bom tempo, ser ocasionado lá no futuro. Então pode prejudicar uma criança ou um adolescente precocemente do uso dessas substâncias, ele pode se tornar um adulto que tenha dependência de algum tipo de droga. Porque todo viciado é aquele que uma vez provou, né?
né? Teve a curiosidade de provar, né? Passou do uso, né, Moisés? Porque assim... E hoje nós vivemos num momento tão delicado, né? Vamos dizer assim, que existem drogas aí, e mais de uma, né? Cientificamente nós escutamos os cientistas falarem, né? A mídia propagar que basta apenas você, por curiosidade, provar uma vez. Provou, foi laçado, né? E cada ser humano reage de uma forma diferente, né? Tem pessoas que param de fumar quando quer, tem pessoas que param de beber quando quer. Já tem pessoas que quando dá um gole na cerveja não consegue mais parar. Ele vai pro coma alcoólico, não é isso? Então a gente tem que ter muito cuidado. E tem a diferença, né, Moisés? O uso, o abuso e a dependência dessas substâncias. Porque o uso é aquele que a pessoa ingere algum tipo de substância e não é nocivo. Quando se sai desse uso para o abuso, é quando essa substância gera algum mal, maligno. Tem o nocivo. E a dependência é que a pessoa não consegue mais viver sem aquela substância. Não é aquela coisa de dizer assim, vou parar de consumir. Mas como é que eu vou sobreviver sem consumir essa substância? Então, assim, deve ser trabalhado minuciosamente, porque, assim, saiu do uso, é perigoso para um abuso e pode ocasionar a dependência dessa substância. Doutora Daiane, com a sua formação, né? Pela sua formação, não vou nem dizer pela experiência, né? Um pouco também pela experiência, a senhora é muito jovem, mas dada a sua formação, como é que atua na cabeça da criança o pai e a mãe se drogando na presença deles? Que perigo tem isso? Essa questão familiar deve ser trabalhada com cautela, porque assim, nem sempre o pai e a mãe que consomem essa substância, a criança, o filho, vai consumir. Então, assim, trabalhamos enquanto CRES, enquanto psicóloga do CRES, nem a orientação e acompanhamento para essa criança que vê a presença de um pai e da mãe utilizando esse uso, usando essa substância, não utilizar. Então, a gente faz todo o acompanhamento e orientação. Você gosta de bordado? Eu gosto. Você aprendeu com quem? A minha avó fazia. E você aprendeu com quem? Aprendi com minha mãe fazia, né? Eu não sou psicólogo, mas eu quero entender que você fuma por quê? Não, porque papai fuma, porque mamãe fuma, né? Mamãe fumou na minha frente, papai fumou na minha frente, mamãe bebia na minha frente, né? E fazia uma cara tão bonita, né? E quando eu provei a cerveja eu vi que era tão amarga, né? Mas ali pelo hábito, né? De ver o pai e a mãe, né? E isso em festa é a coisa mais comum. É a coisa mais comum, principalmente carnaval. Que eu vou encontrar agora de gente no período de carnaval, né? Pelas ruas aí, com a criancinha de 2, 3 anos no braço, né? E um copo de cerveja na outra, né? É uma coisa, né? Agora, como é que o Conselho Tutelar pode evitar isso? Né? Como é que o CREAS pode evitar isso, né? Como é que o CONDICA pode evitar isso, né? Nós sabemos que a nossa conversa aqui é de conscientização, né? Esse é o nosso poder, né? É conscientizar, né? Mas irmão Maciel, né? Que é conselheiro tutelar. Primeiro mandato, né, irmão Maciel? Primeiro mandato, né? Boa tarde, irmão Moisés, toda a população de Lagoa Itaenga. Estamos aqui com uma equipe muito forte, na verdade, né? E aqui eu estava ouvindo e refletindo também nas colocações que foi feita aqui por Daiane, representando o CRES, já o Conselho Tutelar também na pessoa de Djailson e do CONDICA. E é fundamental que as famílias que estão escutando essa equipe, que estão escutando esse debate nesta hora, também seja consciente da sua atribuição mediante a essa situação, essa temática que nós estamos falando. A família é aonde vai estar próximo daquele adolescente. Nem todo momento vai se ter um conselho tutelar junto. Nem todo momento vai se ter o CREAS, o CONDICA ali próximo. Então, os pais, que são os principais responsáveis pela criança e do adolescente, têm que exercer essa função de fiscalizador, não é? E, se necessário, emitir uma punição na condição de pai, na condição de mãe, desde que não exceda, não é, o que consta na lei, o que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é importante que os pais sejam conscientes. É tudo o que eu posso fazer, conforme já foi falado aqui, na presença do meu filho. Será que ele não vai crescer nessa mesma instância que
às vezes os pais, mesmo sabendo que está errado, mas persistem no erro e não sabe que persistindo naquele erro a criança ou adolescente também vai evoluir naquele erro porque vai achar um contexto normal. Esse é o problema social que a gente tenta enfrentar todos os dias. Quem está nos ouvindo agora, ouvindo a nossa conversa aqui na Itaenga FM, vai dizer assim, o irmão Maciel, o conselheiro tutelar Maciel, esse vai ser o exemplo de pai, né? Visto que ele é solteiro ainda, né? Esse vai ser o exemplo de pai. E nós sabemos que não é assim, né? Cada tempo tem seu tempo, né? Até a própria Bíblia diz que cada dia traz o seu mal. A rádio tem quantos anos, Júlio? A rádio Itaenga FM, 11 anos, me parece, né? Está caminhando aí para 11 anos. E nós fazíamos aqui, já no início da rádio, um programa, e eu dizia aqui muito claramente, muita gente não gostava, e eu continuo dizendo, e não tenho nenhum constrangimento por dizer isso, que eu, naquela época, não via e continuo não vendo nenhum atrativo para crianças, para adolescentes, para jovens estarem nas ruas de Lagoa de Itaenga a partir de 8 horas da noite. Mas o que é que tem aqui, rapaz? Me mostra aí um atrativo que tem aqui em Lagoa de Itaenga para terminar a hora da escola. Terminou o horário escolar lá no Tristão Bessa, aqui no João Vieira, que está funcionando agora, depois dessa gestão, terminou as aulas. O que é que tem de atrativo para jovens e crianças nas ruas de Lagoa de Itaenga? Me diga o que é que tem de atrativo, que eu vou sair de casa também nesse horário para desfrutar. Porque há 11 anos atrás eu não via e hoje é que eu não vejo. Hoje eu vejo menos ainda, porque naquela época não tinha os perigos de hoje, não é? E eu acho que isso não é uma consciência que a Rádio Itaenga FM vai criar, que Maciel vai criar como conselheiro, que a psicóloga Daiane, né, que é a presidente do Condica, a nossa amiga Edgar, não. Isso aí é uma consciência que tem que estar na cabeça do papai e da mamãe. O que é uma família? É pai, filho e mãe. Pai e filhos, né? Ou filho e pais. Oi, eu abro a porta a hora que quero, chego a hora que quero, não peço para entrar, não peço para abrir, eu estou entrando em casa por onde? O que é que eu estou fazendo nas ruas de Lagoa de Itaenga depois de 10 horas da noite? Não é? E imagino nesse período agora, né? Que vamos entrar agora no período de carnaval, né? Além dos perigos normais, ainda se acrescenta aí o uso excessivo de drogas, né? Tanto as lícitas, o álcool, por exemplo, né? Como as demais, né? Outras aí que são terríveis, não é? Eu sei que vai demorar, né? Eu sei que vai demorar. Mas se a gente fizer mais uns 10 programas desses, talvez a gente possa aqui contabilizar como resultado, um pai tomou a atitude de reconhecer o seu papel de pai. Eu sou pai, né? Lá na rádio disse 10 vezes, fez 10 programas, né? Eu continuei ouvindo e me disse que eu sou o pai da casa, né? Enquanto tem filho dormindo, né? Eu sou o pai da casa, não é assim? É, irmão Marcelo? Justamente, irmão Moisés, essa colocação que o senhor fez é pertinente porque o adolescente e a criança, quando ele está vulnerável, até a gente presencia muito esses fatos, quando os adolescentes saem do colégio, eles ficam vulneráveis e é justamente nesse contexto onde a gente é notificado de situações que ocorreram, não é? Então é importante, foi como eu falei anteriormente, os pais eles devem ter esse cuidado. Onde está meu filho? Largou de tal hora. Onde é que ele está? Que deu tal hora e ele não chegou em casa ainda. Mas por incrível que pareça, Moisés, ainda existem no nosso município, porque a gente atua diretamente no nosso município, pais que não se preocupam com o horário de chegada dos filhos. E o toque que a gente dá para esse carnaval é que quer sair, quer curtir o carnaval, deixa a criança, deixa o adolescente com o familiar, deixa com a avó, com familiar mais próximos, quer beber, tudo bem, mas que não envolva a criança, não exponha a criança e o adolescente, não é? Para que eles não possam crescer nessa situação achando que tudo é normal, quando na realidade não é normal. E é importante lembrar que tem punição sim, não é? A gente não pode achar que aqui a gente está meramente em uma conversa onde estamos conscientizando, mas é importante informar que se tem punição. E se as redes descobrir, se a denúncia chegar, a gente vai fazer os procedimentos cabíveis. O que compete ao Conselho, o Conselho vai fazer. O que compete ao CREAS, o CREAS vai fazer, o CONDICA. E se for preciso até ser encaminhado para o Ministério Público, para uma instância maior, para que seja
tomado uma medida cabível para que isso não venha a acontecer, se repetir novamente. Então essa é a orientação que a gente deixa para os pais, para a família que está ouvindo neste momento. Doutora Daiane, ainda voltando com a senhora, para que a gente possa fechar aqui o programa, que eu particularmente gostei, viu, Júlio? Gostei, principalmente dessa parte que eu estava falando aqui, entrevistando, e você dormindo. Essa foi a parte que eu mais gostei. Vou dizer a Manuel colocar lá na sua ficha, viu? Doutora Daiane, nós vamos cobrar agora de vocês. Nós vamos cobrar... Pois não, diga. Ela vai preparando o áudio. Sim. Enquanto eu tenho alguns dizeres sobre a questão do Conselho Tutelar, deixar bem claro. Existem algumas situações... enquanto conselheiro tutelar que a gente frequenta, sobre uma criança desapareceu. Isso foi fato real, recente, ainda no final de janeiro, e a mãe foi até a delegacia noticiar que a criança tinha desaparecido. E a delegacia mandou para o conselho tutelar. Primeiro, o conselho tutelar não tem poder de polícia, a gente não vai procurar criança desaparecida. Criança desaparecida é com delegacia. Mas você lembra que eu fiz essa pergunta aqui, só não se entrou nessa área aí. Essa é a questão de conflitos quanto à atuação, não é? Isso. O pai e a mãe já jogou na rua. Né? Esse aí já tirou, né, a responsabilidade dele quando devia ter toda, né? Porque eu acho que a primeira responsabilidade é de papai e de mamãe, né? Aí depois vai procurar o Conselho Tutelar, acho que o Conselho Tutelar é quem vai educar, vai fazer o filhinho dele agora ser um bom menino, né? Ele vai, quando ele falar com o Conselheiro Tutelar, ele vai em casa chamando papai e mamãe, né? Ou doutor papai e doutora mamãe, né? De tão fino que ele vai chegar. E aí? E é por isso que a gente tenta, através de meios de comunicação, através dessas palestras em escolas, em qualquer entidade que trabalhe com criança e adolescente, para a gente estar tentando esclarecer essas questões. Enquanto Condica e CREAS, a gente nunca teve esse impasse, porque assim, a gente trabalha, como ela havia de trabalho em rede, a gente sabe quais as atribuições de cada um. Sim. A questão que eu estou querendo deixar bem clara por exemplo, muita mãe, muito pai ou a sociedade vai ver 2 adolescentes bebendo no bar. O Conselho Tutelar não está vendo isso, não? É a primeira coisa. Não é papel de Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não fiscaliza, não faz fiscalização de bares, boates, esse tipo de festa que crianças e adolescentes estejam participando. Salvo que, se alguém vê essa situação e quer ligar para o Conselho Tutelar, pode ligar sim para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar irá noticiar, fazer uma notícia de fato ao destacamento de polícia militar ou à delegacia civil, se estiver funcionando. Quer dizer que em qualquer situação, a primeira atuação é a da PM. Correto. Da polícia militar. Nesta questão de crimes. Sim. Como é crime, poder de polícia. E A sociedade visa logo, o conselho tutelar, a criança está na rua, por que essa criança vai para casa? Cadê o conselho tutelar? Não está vendo isso? Não é bem assim. Ok. Conselho tutelar, a gente trabalha com garantia de direitos de crianças que foram violadas. Aqui tem 3 entidades. Eu acho que a gente deixou vaga e não explicar. A questão do Condica. O Condica promove ações de direitos. O Conselho Tutelar garante o direito. E o CREA já é com direito, trabalha com aquelas crianças, com aquelas famílias que teve o direito violados. É bom saber destrinchar essas questões. Mas a sociedade, quando vê algum adolescente, até em ato infracional, é o Conselho Tutelar. Um adolescente foi apreendido, chama o Conselho Tutelar para ir buscar o pai. Não, é trabalho da polícia. O Conselho Tutelar não busca pai e mãe para levar em delegacia, não faz esses trabalhos. Como você havia dito, o tempo não dá para a gente destrinchar essas questões todas, porque 10 programas ainda não daria. Vamos fazer um programa com cada organismo desse. Eu, inclusive, fiquei quarta-feira aqui a ver navio, não foi, Júlio? Marcamos com o pessoal do CREAS, né? Falei com a doutora Daiane, ela ficou de confirmar. E eu, assim, a minha intuição disse: esse pessoal vem. Foi muito bem, porque eu estou sempre desconectado. Veja que todo mundo tem celular, menos eu, entendeu? Eu sou ainda da época da pedra, do grito, entendeu? Tem que jogar uma pedra na minha cabeça para despertar, entendeu? Mas nós vamos marcar outras oportunidades para que a gente possa espremer aqui, cada um na sua área. O Condica, correto, o CREAS, o Conselho Tutelar, ok? Até onde vai o limite de atuação de cada um, não é? Quando houver a necessidade, a quem procurar, não é? Júlio, filho mesmo, esse jovem adolescente bonito, bonito, né? Ainda, né? Quando ele estiver por aí transgredindo a lei, né? Eu vou procurar quem para reclamar dele, né? O presidente da Rádio Manuel,
Quando ele estiver cochilando, já estou reclamando, né? Mas, minha gente, foi muito bom tê-los vocês aqui, tá bom? Foi maravilhoso. O pessoal do Conselho Tutelar, doutora Rayane, né? O pessoal do CREAS, a Edna e a Maria José, né? O pessoal do Condica, viu? E dependendo da nossa boa vontade, vai estar sempre aqui sobrando boa vontade, né, Júlio? E o espaço na quarta-feira para que a gente possa estar repercutindo qualquer planejamento de atuação de vocês, ok? Bom final de semana, não, né, Júlio? Bom resto de semana, tá bom? Até aí eu tô cochilando. Tchau, minha gente. Tá chegando o Manuel Antônio alegrando a sua tarde aqui na Itaengue FM. E o áudio vai ficar aqui para que a gente possa continuar propagando, ok? Nota de esclarecimento. O CONDICA, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, em parceria com o Conselho Tutelar e o CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, vem através dessa nota informar que os donos de bares e estabelecimentos congêneres que vender ou fornecer gratuitamente bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes irão ser penalizados na forma da lei, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 243, com detenção de 2 a 4 anos e multa. Essa é uma campanha do Conselho de Direito, Conselho Tutelar, CREAS e Governo Municipal. Quem cala, consente, não aceite nada errado com criança e adolescente. Essa folia não vale nada, que entristeça ou machuque a meninada.